Então, bom dia, bem-vindas a mais uma prática, o nosso quarto dia. A gente já está quase terminando essa jornada e a gente passou por um caminho, né? Então, de percepção de quem a gente está. Depois a gente percebe um pouco desses obstáculos. A gente começa a entender como a nossa mente funciona. E hoje a gente trabalha a aceitação. Então, a aceitação poderia ter vindo um pouco antes, mas eu resolvi trazê-la hoje. E eu acho que é um assunto muito interessante, porque a aceitação sai de todos os contextos, mas permeia todos eles. Então, quando a gente nasceu numa família. Quando a gente nasceu com esse corpo, a gente nasceu com uma vantagem, mas também uma limitação que está associada a esse corpo. E muitas vezes a gente passa uma vida inteira brigando com isso que a gente recebeu. E aí a vida passa a ser negação, a vida passa a ser resistência. Então, a ideia aqui nessa jornada é que a gente entenda um pouco do que a gente está vivendo, para que a gente entenda quais os obstáculos que podem estar nos dificultando chegar onde a gente quer, né? Ou pelo menos onde a gente acha que quer. E por isso eu acabei não fazendo um dia só para isso, para manifestação, para o sonho, porque muitas vezes esse destino ele acaba tendo que ir mudando. E provavelmente acho que se vocês forem analisar a história de vocês, do que vocês pensavam que era o ideal lá atrás, com certeza não é mais o ideal hoje em dia. E eu me coloco nesse saco aí. Nesses últimos anos, a vida deu algumas cambalhotas e chegou em lugares inesperados e posso dizer que fico muito feliz com as surpresas que a vida me ofereceu. Eu não sei se foi sorte ou se eu só fui aceitando ali o processo. Eu não acredito muito em sorte, né? Então, eu acredito que quando a gente vai acolhendo esses empurrõezinhos que a vida nos dá, ela vai ficando um pouco mais leve, mais fácil, né? Porque aí a gente chega no ponto do início da aula de hoje. Então, a gente, ser humano, né? A gente tem dificuldade em lidar com o desconhecido. Então, a gente não sabe lidar muito bem com o mistério. Por isso é tão difícil meditar. Por isso é tão difícil ficar em silêncio. Porque é o mistério. É isso que eu desconheço. Então, nessa tentativa de lidar com o que eu desconheço, normalmente, o que, que eu faço? Eu fico tentando manter algum controle. Só que o que, que acontece? Cada pessoa vai ter lugares diferentes em que ela vai tentar manter o controle. Então, para algumas pessoas, ela vai tentar manter o controle sobre a sua performance, ou vai tentar manter o controle sobre a sua família. Então, tem gente que acaba tentando, como a família, por exemplo, é um pilar muito importante, ela fica tentando fazer tudo pela família, por todo mundo. E acaba ficando muito presa nessa coisa de ter de fazer pelo outro. E não enxerga que é uma necessidade de controle pela dificuldade de lidar com o desconhecido. Então, é quase como se, por não aceitar que eu não sei, eu fico tentando saber coisas, tentando saber o que eu tenho que fazer, como fazer. E nessas, muitas vezes, a gente vai colocando os pés pelas mãos. Eu não sei como vocês estão nesse estágio de vida, mas provavelmente vocês ainda fazem muitas coisas que não querem. E quando eu falo coisas que não querem, não significa, por exemplo, no trabalho fazer o que não quer. Ou, por exemplo, lavar louça, né? Que é uma coisa um pouco, às vezes, desagradável, né? Que tem que ser feito pelo coletivo. Quando eu falo fazer coisas, por exemplo, às vezes, na tentativa de obter um resultado de determinada ação, eu acabo fazendo muitas coisas para controlar o resultado, né? Então, eu fico tentando agradar, eu fico tentando fazer coisas para tentar condicionar esse resultado. E tem uma diferença entre empenho e tentar controlar a situação.
né? Então, normalmente, a gente consegue saber, nas situações em que a gente entrou tentando controlar algo, quando eu obtenho um resultado que é diferente, eu fico muito frustrado. Ficar um pouco frustrado é normal, tá tudo bem. Agora, quando eu fico extremamente frustrado, significa que eu fiz aquilo para obter algo. Eu não fiz aquilo pela ação, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais de Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Karma Yoga é isso, eu vou fazer ação pela ação. Eu vou lavar a louça porque eu moro numa casa, tem várias pessoas, nesse momento eu posso e tenho que lavar a louça. Pronto, né? Uma mãe, a mãe quando tem um filho é Karma Yoga. Tá morta de sono, a criança acordou e é Karma Yoga. Eu tenho um Dharma, né? Eu tenho uma responsabilidade com essa criança e eu tenho que fazer algo. Então é diferente. É diferente. Agora, quando, por exemplo, eu vou apresentar algo, uma reunião de trabalho, e eu me preparo. E eu não entro nesse processo com um desapego necessário. Eu entro muito presa pelo controle. O que acontece? Eu vou apresentar e aí eu recebo uma crítica e recebo um elogio. Se eu estou muito presa no controle, eu vou ficar presa só na crítica. Eu vou ficar super chateado com o resultado, não vou conseguir nem colher os frutos do elogio que eu recebi. Eu vou ficar presa só no que não saiu como eu queria, né? E eu não vou conseguir nem me abrir para perceber tudo aquilo que aconteceu que às vezes eu nem esperava, né? Ou receber, acolher um elogio mesmo, né? E aí a gente começa a perceber como esse controle, essa necessidade de saber, de lidar, de ter um, um resultado que eu quero, acaba me aprisionando, né? E aí, se vocês pararem para pensar, vamos parar para pensar agora um exemplo bem simples. Vamos dizer que vocês precisam ir para o trabalho e vocês vão de ônibus. E aí vocês se programam, vocês vão todos os dias no mesmo horário e você é uma pessoa super pontual. Qual é a chance, vamos imaginar que é 100% o máximo, né? Então, qual é a chance do ônibus chegar na hora que você espera? Se você parar para pensar, é assim, a gente tem várias hipóteses. A gente tem a hipótese de acontecer o que eu não quero, ou seja, o ônibus vai, talvez passou antes de eu chegar, ou vai passar depois do que eu queria. Pode acontecer o que eu quero, que é uma possibilidade ínfima, porque eu escolhi um horário determinado, eu quero estar na parada às 7h15 e o ônibus tem que passar às 7h15, então, pim, aconteceu às 7h15. Ou pode acontecer algo melhor do que eu queria. Eu chego na parada e quando eu estou caminhando para a parada, alguém me oferece carona. Algo melhor do que eu esperava. Tudo isso está ali. Só que parem para pensar nessa possibilidade. Quantas horas tem no dia? Eu escolhi um horário específico para que esse ônibus chegue. Se o ônibus não chegar no horário que eu quero, isso vai arruinar meu dia. E normalmente, se a pessoa vem e me oferece carona, que é o que eu nem esperava que acontecesse, eu vou dizer, ah, que massa, que dia legal. E pum, eu já esqueci do dia legal, né? Porque quando eu fico muito preso em acontecer o que eu quero que aconteça, eu acabo ficando muito check, 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 cumprir uma tarefa, cumprir outra tarefa. Eu não me dou nem tempo de celebrar o que aconteceu, nem de refletir, nem de pensar, nem de viver. E a gente tem que começar a entender que, na verdade, na vida, a gente faz planos. Planos. E na maioria das vezes o universo vai lá e dá risada da nossa cara. Uns 90% do tempo o universo dá risada da nossa cara. E eu devo dizer para vocês que em 99,999 eu devo dizer 100%, ele sabe o que está fazendo. É a gente que acha que não, porque foi contra os meus planos. Talvez, se eu tivesse chego na hora e o ônibus tivesse me pego, quem disse que talvez esse ônibus, não sei, sofreu um acidente, ia entrar, um roubo, não sei. Mas a experiência que eu tinha que ter nesse dia era essa. Às vezes de perder o ônibus, às vezes de chegar atrasado, às vezes de chegar atrasado e no trabalho ainda ser demitido. E aí? Eu vou chegar e vou dizer que está errado? Eu vou chegar e vou olhar e vou dizer, olha, escuta aqui, tu escreveu errado. Faz favor, corrige isso aqui.
quem sou eu na fila do pão? E quando a gente está falando sobre aceitação, normalmente a gente está falando sobre uma virtude muito difícil de se desenvolver, que, by the way, é a minha virtude que eu selecionei para desenvolver esse ano. Ainda não sei como eu vou fazer. Final do ano a gente conversa para ver se eu alcancei alguma coisa. Que é a humildade. Então, eu aceitar que eu não sei, gente. Eu não sei. Eu quero ir para lá. Mas talvez não seja para lá o meu caminho. E aí eu vou começar a dizer, tá, beleza, esse é o corpo que eu tenho. Essa é a condição que eu tenho agora. É isso que eu vivo. Não é exatamente o que eu queria, mas beleza. Eu aceito. Eu acolho. Eu ainda não sei como lidar com isso tudo, mas eu acolho. Então a gente começa a entender que o segredo desse processo é confiança, confiar no processo. E aí é engraçado, né? Quando para as pessoas que não acreditam que o universo é ordem, acreditam que o universo é caos, né? Acreditam que não existe uma lei que rege, que não tem nada que rege isso. Eu acredito que a vida deve ser um pouco assustadora, porque imagina acreditar que é tudo aleatório e que tu pode sair ali fora, ser atingido por um cometa e que é isso, acabou. Sério, me assusta. Eu acredito na ordem. Eu conheço essa ordem? Não. Eu estou estudando essa ordem. Eu procuro entender essa ordem. E aí o que eu quero trazer com essa história da aceitação é lembrar a vocês que o que acontece? Quando às vezes a gente entende essa perspectiva de que eu não posso deixar as coisas de forma aleatória, né? E eu até posso pensar que as coisas são aleatórias, mas que quando eu começo a procurar sentido nas coisas, começo a procurar ordem, vai ficando mais confortável, vai ficando mais fácil de aceitar. Tinha que ser assim. Eu não sei porquê, mas tinha de ser assim. Então, não é fácil de lidar com isso, mas isso vem de uma confiança no processo que às vezes a gente ainda tem que desenvolver, né? Lembra que no dia dos obstáculos a gente falou do desânimo? O desânimo normalmente vem dessa falta de confiança. É uma falta de fé no processo. Não estamos falando de religião, tá? Uma falta de fé. E aí, aquilo que eu convidei vocês a fazer lá no primeiro dia, se questionar. A gente só consegue olhar para essas leis ou procurar alguma coisa quando eu começo a questionar. Tá, mas por que isso está acontecendo assim? E antes de começar a questionar, eu tenho que aceitar. Então, por isso é tão importante a aceitação. Muitas vezes, né? Eu não sei se vocês já lidaram com alguém. Eu já lidei com alguns enlutados, né? Eu mesma já fui uma enlutada há bastante tempo atrás. Mas o que costuma acontecer nessa primeira etapa do processo é a negação. E aí, a duração do processo normalmente se estende pelo período, né? Um período proporcional a essa negação. E às vezes não é fácil mesmo. Eu não queria perder essa pessoa. Eu não queria, né? E a gente vive vários lutos. Tem um luto que a gente nem para pensar, né? Por exemplo, o luto da nossa aparência. A nossa sociedade está muito presa a um período de juventude, de beleza eterna. E a cada dia a gente está envelhecendo. E diferente de um livro que tem um capítulo, passei do capítulo Dani novinha para o Dani coroa, não tem isso. E a gente acaba negando. E a gente fica na negação, e durante esse processo de negação, eu começo a fazer qualquer coisa, porque eu não integrei isso. E, de novo, não estou dizendo que vocês não podem fazer procedimento estético, não é isso. Mas entendam por que vocês estão fazendo aquilo. É porque eu estou negando um processo natural, que é o envelhecimento, ou é porque eu estou querendo só me sentir melhor e, enfim, né? Então, percebam até que ponto existe uma negação do que é. Porque se vocês estiverem em paz com isso, façam o que vocês quiserem. Agora, tudo que vocês fizerem a partir da negação vai gerar uma reação, né? O que a gente fala do karma, e vai fazer vocês fazerem outra ação.
Então, por exemplo, fiz um procedimento estético, agora eu vou acabar ficando nesse assunto. Fiz um procedimento estético, olhei e disse, ficou bom, mas... E já vai para o próximo. É, mas... Vai para o próximo. Entende? Quando a gente faz a partir desse lugar de tentar controlar o processo de envelhecimento, cara, você vai ficar preso nisso de verdade. Isso vale para tudo. Isso vale para remédio, isso vale para muitas outras coisas. Então, a ideia é que a gente, não, beleza, eu aceito, estou envelhecendo, me sinto, né, me sinto bem dentro do possível. Tem algumas coisas aqui que, mas isso aqui também faz parte da minha história e eu não vou ficar, né, presa nisso. Isso não tira o meu valor. E aí eu começo a lembrar, né, que o meu valor não está aqui. Quando a gente vem trabalhando a desidentificação do meu corpo, da opinião que eu tenho de mim, essa é uma desidentificação difícil. Quando alguém nos critica, normalmente o que dói é a minha identificação, asmita, a gente chama em sânscrito. É a identificação que eu tenho, a ideia que eu criei de mim. É isso que dói, porque eu criei a ideia de alguém perfeito. Agora, quando eu vou para uma reunião, para uma conversa, para uma aula, entendendo, cara, eu sou falível, eu não sou perfeita. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não sou perfeita. Quando alguém chegar para me falar uma crítica, eu vou conseguir ouvir ela, receber ela de uma forma muito melhor. Quantas vezes vocês já tentaram dar uma sugestão, uma crítica para alguém, e aí você começa a falar e a pessoa, não, mas é que eu. A pessoa nem terminou de ouvir e já está se defendendo, porque ela está defendendo a identificação que ela tem. Essa imagem que ela criou do que ela é, do que ela gostaria de ser. Então, de novo, não tem problema a gente ter planos, não tem problema a gente ter um norte de para onde a gente quer ir. Não tem problema. Agora a gente não pode ficar preso nisso, né? Ou não questionar. Simplesmente, não, beleza, né? E aí é o que a gente chama de bypass espiritual, né? Que é a pessoa que, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí vai lá, acontece um monte de M na vida, a pessoa só se dá mal. Aí ela diz, não, namastê, tá tudo certo. É esse o caminho? Isso é a positividade tóxica. Eu tenho que acolher, eu tenho que receber, né? Porque no final literalmente, eu tenho que acolher. Aconteceu comigo. Eu não tenho mais como negar. Agora eu vou parar e eu vou refletir. A ideia do nosso primeiro dia que foi o quem estou, vou refletir sobre tudo isso que está acontecendo comigo e por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E a partir dessas perguntas, desse questionamento, eu começo a perceber que eu sei muito pouco. E como eu sei muito pouco, eu sei muito pouco do universo, e ó que eu gosto de estudar, eu sei muito pouco do universo, eu sei muito pouco sobre mim. Gente, eu tomei os últimos anos para me isolar, para aprender, para estudar sobre mim, e eu ainda sei muito pouco. E aí a gente começa a entender que não é sobre o lugar que eu vou chegar, não é sobre eu saber tudo sobre mim, não é sobre isso. Porque literalmente o Raul estava certo. E é que eu nem gosto tanto das músicas dele, mas as letras dele são incríveis. A gente é uma metamorfose ambulante. E se eu disser que eu sei quem é a Dani, provavelmente eu tô tolindo muitas das possibilidades da Dani. Provavelmente a Dani vai chegar num lugar muito pequeno, porque a Dani é uma metamorfose e é possibilidades infinitas. A gente é né, eu posso ganhar amanhã na Mega Sena. Eu vou continuar dando aula, porque eu amo fazer isso, mas eu posso ganhar na Mega Sena e tudo mudar amanhã. Meu marido pode morrer amanhã, pode morrer hoje. E tudo muda de novo. Eu posso adoecer, e aí? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Quando eu me entrego de verdade e eu relaxo nesse fluxo de eu não sei, mas está tudo bem. Eu vou continuar aqui observando. Aí a vida vai começando a ficar mais leve. Eu não vou entrar tanto nisso, porque eu já falei bastante hoje, mas eu vou tentar anotar para eu falar amanhã sobre um pouco do sentido de vida.
tá? Cada filosofia vê o sentido de vida de uma forma diferente e eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso, para que talvez a gente consiga fechar esse nosso ramalhete de flores, esse nosso bolo aí com uma fitinha bonita, para que a gente possa levar e integrar isso bem. Mas o segredo é humildade, gente. Para aceitação é necessária humildade de entender que eu não sei. Eu não sei porque as coisas estão acontecendo desse jeito. Eu não sei porque eu sou como eu sou. Eu não sei. E não significa que eu vou fazer não sei e ficar aqui, ó, não tô nem aí. Não é isso. É eu não sei, estou observando e eu estou experienciando, estou vivendo essa vida nessa condição agora. E tudo pode mudar. É difícil, mas é assim. Então a gente começa nesse processo de aceitar, tá? Então essa é a temática do dia de hoje. Eu me empolguei, falei tudo antes, mas é como é. Então vamos encontrar uma posição de conforto. Pousem as mãos sobre as pernas. Vocês podem deixar as palmas das mãos viradas para cima. A gente normalmente deixa essas palmas das mãos viradas para cima e aí você pode fazer num mudra, ou seja, colocar algum gesto específico nos dedos, né? O indicador e polegar se unindo. Mas normalmente de manhã a gente traz as palmas das mãos viradas para cima para receber essa energia, para se abrir, para que o dia traz para a gente. E aí você vai fechando os seus olhos, vai percebendo as suas pernas que estão cruzadas. Perceba as sensações das suas pernas. Talvez se você, como eu, já estava com a perna cruzada, ela já esteja trazendo algum desconforto, olha para isso. Acolhe. As suas pernas não vão quebrar. Se você ainda está sentindo elas confortáveis, porque recém posicionou elas nessa posição cruzada, percebe as sensações que as suas pernas te trazem. E acolhe. Aceitação. A gente aceita o que se apresenta. Sempre com um senso crítico. Até que ponto isso me machuca? Mas eu aprendo a começar a lidar com o desconforto, a aceitar. E aí eu começo a entender que o meu corpo é um treino para a vida. Eu começo a aceitar que ele tem limitações e tem alguns bônus. Ele vai ter situações desafiadoras que ele vai me apresentar, mas ele também vai me entregar situações prazerosas. E eu acolho as duas. Eu começo a não tentar ficar presa só no prazer. Então percebe as sensações que o teu quadril te traz. E solta. Relaxa os esfíncteres. Relaxa o abdômen. Vai percebendo a sua coluna. Percebe a coluna e tenta mantê-la longa. Percebe se de alguma forma você está tensionando demais. Respira. Vai soltando as suas costelas. Percebe se elas se movimentam à medida que você respira. E talvez esse comando pareça um pouco tolo, sabendo que as nossas costelas estão presas. Mas aí você começa a tentar perceber as sensações mais sutis. Percebe se você guarda alguma tensão nessa região e solta. Além das nossas articulações, ossos, a gente tem as nossas fáscias. O tecido conjuntivo é aquilo que une as carnes, os tecidos duros, os tecidos moles. E elas estão muito associadas com o nosso estado mental. Então respira, dando essa indicação para o seu corpo relaxar, soltar. Permita com que os seus ombros se soltem. O peito se abre na medida do possível. O queixo se alinha. Vai deixando ele, essa linha da sua mandíbula alinhada com o chão, evitando com que a cabeça fique projetada para cima ou para baixo. E relaxa a sua expressão facial. Vem começando a respirar de forma mais consciente.
Percebe que você já estava respirando antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Mas agora você assume as rédeas da sua respiração. O bonito da nossa respiração é que ela acontece de forma inconsciente, mas a gente pode trazer consciência para ela. Então respira de forma gentil, vai fluindo por essa respiração, agora com um pouco mais de consciência. Vai percebendo esse ritmo dessa manhã. Talvez com esse exercício, hoje já é o 4º dia de observação da respiração, você talvez já começa a ter referência. Você já respirou com presença nos últimos 3 dias. E agora você consegue perceber se esse ritmo aqui está alinhado com o que você experimentou nos outros dias, se está mais tranquilo, se está mais tenso. Vai começando a perceber a respiração como esse painel de monitoramento, em que você acompanha o funcionamento do seu corpo. E aí, ainda com os olhos fechados, vem trazendo as mãos em prece lá no centro do peito. Eu vou entoar o mantra para começar a nossa prática. Inspira profundo, enche bem o peito. Solta todo o ar. Sahana Vavatu. Sahanao Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu Vitvishavmai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Devagarinho vem soltando as mãos sobre as pernas, ainda com os olhos fechados. Começa a soltar o seu pescoço. Respira profundo, soltando o pescoço, garganta. Hoje a gente falou bastante sobre controle e eu sempre lembro, essa região do trapézio é uma região muito associada com o controle. Então perceba, respira profundo e vai movimentando. Inspira, exala. Lembra que o controle não é sempre ruim, às vezes a gente quer tomar cuidado com algo e acaba exagerando e somatizando no corpo. O controle não é necessariamente ruim, nada é necessariamente ruim. Tudo é dual. Inverte o sentido. Vai circulando e vai movimentando, percebendo as tensões do seu corpo. Respira. Mais uma respiração aqui. E devagarinho vai parando esse movimento. Vem abrindo os olhos, apoia suas mãos lá atrás. Pontinha dos dedos para trás. Flexiona suas pernas aqui, ó. Apoia o pé lá no chão e abre o peito. Projeta aqui em cima, respira profundo. Aproveita para projetar bem o peito lá para frente. Vem respirando, vem ganhando espaço. Inspirar. Exala. Vem se mantendo. Respirando de forma profunda, abrindo bem o peito. Mais uma respiração. Devagarinho, a gente vem voltando com o tronco, volta, as pernas vão ficar aqui flexionadas, você vai passar as mãos por dentro das pernas aqui e vai tentar soltar o tronco à frente. Respira, seja gentil, lembra que você está recém, esse é o primeiro movimento da manhã, então seja gentil, não puxa muito, respira profundo. Mais uma respiração e volta. Devagarinho. Você vai trazer a sua perna aqui cruzada, você vai trazer a perna esquerda sobre a coxa direita, traga as mãos lá atrás, isso. E a gente começa a caminhar com as mãos para tentar aproximar o tronco da perna. E aqui a gente respira um pouquinho, soltando a cabeça. Lembra que a gente chega primeiro com o peito e depois a cabeça se entrega. Vai respirando profundo. Inspira. Exala, mais uma respiração bem grande, devagarinho, retorna com a cabeça, você vai deixar o pé cair aqui para a lateral, vai deixar as pernas caírem para a lateral direita, apoia o pé no chão,
A gente vai ficar aqui com a perna cruzada. E aí você vai trazer o seu braço direito, inspira, cresce lá em cima e vai passar esse braço direito na parte externa da perna e torce. Olha em direção ao seu ombro esquerdo, vem respirando profundo. Aqui a gente já vem fazendo essa torção, vai ganhando espaço. Mais uma. Inspira. Exala. Só mais uma. Devagarinho, a gente vem voltando com o tronco, desfaz a torção, volta com a perna e vamos trocar. Apoio pé esquerdo, tornozelo direito próximo aqui da coxa esquerda. Usa as mãos para trazer o tronco aqui mais próximo do peito. Isso, o tronco mais próximo da perna, mais uma respiração. Vai aproximando devagarinho, se possível, a cabeça vai caindo em direção à perna, vai respirando profundo, inspira. Exala. Mais uma respiração bem grande. Devagarinho, retorna um pouquinho com o tronco. E aí deixa essa perna cair para o lado esquerdo. Apoia o pé esquerdo lá no chão. Isso. Mão direita se apoia firmemente no chão. Inspira, cresce com o braço esquerdo. Aí esse braço vai passando na parte externa da sua perna direita. E vai olhando em direção ao ombro direito. E respira. Aqui você já fez uma torção para o outro lado. Começa a observar a diferença entre um lado e o outro. As sensações. Inspira. Exala. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Devagarinho a gente vem voltando. Você vai juntar a palma dos seus pés. Você vai deixar mais ou menos aqui, ó, uns 2 palmos do seu quadril. E aí você vai segurar aqui, ó. Você pode segurar no tornozelo ou no dedão. E aqui, ó, você vai começar a movimentar as pernas. Então, respira e vai movimentando. Isso. Para soltar bem o quadril, respira profundo. Vai tentando fazer uma respiração bem profunda e imagina que ela chega lá embaixo no seu quadril, vem ganhando mais espaço. Isso. E devagarinho a gente vai parando esse movimento. Inspira, abre o peito, sobe o máximo possível e aí você vai começar a flexionar o tronco à frente. Percebe que a cabeça é a última que desce. Então respira soltando a cabeça. Vem respirando profundo. As suas mãos aqui são mais referência. Você não está se puxando para frente. Mais uma respiração profunda. Inspirar. Exala. Devagarinho, a gente vem retornando e a gente vai passando para essa posição de 4 apoios. As mãos se alinham aqui embaixo dos ombros, os joelhos, a distância dos quadris. Vamos fazer um pouquinho do gato e da vaca aqui. Então, inspira, eleva a cabeça, empina o bumbum. Exala, roda a pelvis lá embaixo, o queixo vai em direção ao peito. Inspira, eleva a cabeça, empina o bumbum, abre o peito. Exala, roda a pelvis lá embaixo e o queixo vai lá no peito. Inspira, eleva a cabeça, empina o bumbum, abre o peito. Exala, roda lá embaixo, empurra as mãos contra o chão. Última vez. Inspira, eleva a cabeça, empina o bumbum, abre o peito. Exala, roda a pelvis lá embaixo, o queixo vai em direção ao peito. E aí vem voltando para a postura neutra e agora eu vou pedir que você faça como se fosse se alongar, só que você vai tentar fazer círculos, ó. Então circula o seu quadril, ó. Circula aqui, movimenta bem. Isso. Para que a gente vá tirando devagarinho essas tensões que o nosso quadril guarda. Respira profundo e movimenta. Inspira. Exala, vem dando espaço, movimentando. Continua soltando aqui. Quem tem questões nos punhos e nos braços, pode experimentar um pouquinho, mudar a posição das mãos, talvez vir a pontinha dos dedos em direção às pernas. Só mais um pouquinho. E a gente vai parando esse movimento. Vou pedir que vocês afastem um pouco mais os joelhos, provavelmente vai ficar na distância mais ou menos do tapetinho de vocês. E a gente vai para esse balasana aqui, bem relaxado, ó.
O bumbum tenta ir lá em direção aos glúteos. Você vai tentar chegar com a cabeça lá no chão. Se não der para chegar com a cabeça no chão, não tem problema. Prioridade é chegar com os glúteos próximos dos calcanhares, mesmo que não toque. Se você precisar, coloca uma mão apoiada em cima da outra e a testa apoiada em cima das duas. Vai tentando encontrar algum conforto aqui nessa postura. E aqui a gente respira de uma forma mais profunda, vem respirando de forma gentil. Tenta ocupar os espaços da região lombar, da região das costas. Mais uma respiração. Excelente. Inspira. Exala. Devagarinho. Vou pedir que você retorne com o tronco, aproxime as pernas. E agora a gente vai para trás, como se fosse para um balasana normal, com os joelhos próximos. Se você tiver algum problema aí no joelho e não conseguir deixar eles próximos, não tem problema. Deixa eles mais afastados. Mas quem puder, aproxima eles. E aí a gente vai tocar aqui, ó, a cabeça lá no chão e vai elevar o bumbum. Vai entrelaçar as mãos lá atrás das costas e vai tentar abrir o peito aqui, apoiando o topo da cabeça lá no chão. Respira profundo, Shashankasana, essa aqui é a postura do coelho. Então, se você puder, vai manter os pés mais próximos lá atrás, os joelhos relativamente próximos. As mãos estão entrelaçadas, a gente tenta elevar, se não der para elevar muito, as mãos ficam entrelaçadas, apoiadas na lombar. O topo da cabeça lá no chão, a gente não coloca muita pressão. É uma leve pressão que a gente coloca do peso em direção ao chão. A gente tem muitos pontos no topo da cabeça. Respira aqui um pouquinho estimulando. A gente já está fazendo uma inversão. Ela é bastante intensa, por assim dizer, para o início da prática, mas respira aqui mais um pouquinho. Inspira. Exala. Só mais uma. E devagarinho, vem sentando em direção aos calcanhares. Solta os braços, solta a cabeça. E relaxa aqui um pouquinho em Balasana. Bala significa força ou criança em sânscrito. Então, é o asana da força, o asana da criança. É aqui que normalmente a gente encontra refúgio. Então, respira aqui um pouquinho nessa postura. Essa é uma postura que ela é muito boa como compensação também. Para quem tem problemas na lombar, ela também ajuda bastante. Mais uma respiração. E devagarinho, você vem voltando. E agora você vai deitar de lado no seu tapete. Ó, quase como tomar sol aqui na praia. Então, aqui de lado, a gente vai tentar manter as pernas relativamente retas, aqui, uma em cima da outra. O cotovelo vai ficar realmente apoiado no chão e vai apoiar a cabeça. Eu não quero que vocês façam muita força, é para realmente a mão apoiar a cabeça. E nesse caso, quem puder me acompanha, eu tô com o lado direito para baixo, tá? Se você estiver o oposto, só tenta inverter aqui as orientações. Então, direito para baixo, isso. E agora a gente vai trazer nossa perna esquerda aqui em cima. E eu vou pedir para vocês tentarem, ó, vão tentar trazer a mão, ela vai vir ou atrás da coxa ou atrás da panturrilha. Quem consegue segurar no pé, vai segurar no pé. E aqui a gente vai respirar um pouquinho, tá? Então, a gente vai aproveitar que a gente está com apoio. Essa é uma postura que pode ser feita em pé, mas a gente está fazendo ela aqui no chão. Então, fecha um pouco os olhos e respira nessa postura. Percebe a região da cabeça do fêmur, percebe o alongamento da posterior, vem respirando profundo, inspira. Exala, mais uma respiração, inspira. Exala, excelente, devagarinho, vem soltando essa perna, ó, prestem atenção. Apoia a mão no chão, a perna vai flexionar o joelho e vai apoiar aqui na lateral. Você vai virar de barriga para baixo com a perna esquerda flexionada para o lado e as mãos aqui embaixo do seu peito. Quem tem questões na lombar, seja muito gentil e não estique muito, tá bom? Quem puder e tiver bem de saúde, vai esticar completamente. A gente vai fazer tipo a cobra, tá? Só que aqui com essa perna flexionada para o lado. Então vamos lá. Inspira, vem devagarinho, empurrando o chão e elevando o tronco. Eleva o tronco, respira profundo. A perna esquerda está flexionada, isso, e a direita está lá atrás esticada.
Devagarinho você vai olhar por cima do ombro direito, procura seu tornozelo direito lá atrás, respira. Inspirou na exalação, volta para o centro. Inspira na exalação, procura seu tornozelo esquerdo, por cima do ombro esquerdo. Respira, mais uma. Inspira, exala. Devagarinho, vem flexionando os cotovelos, volta lá para baixo. Estica a sua perna esquerda. Você está de barriga para baixo, agora você rola para o outro lado. E a gente vai ficar para o outro lado. Lado esquerdo para baixo, lado direito para cima. Lembra, sua mão vai ficar apoiando a sua cabeça, como se estivesse tomando sol aqui. Isso. E aí, devagarinho, a gente vai subindo a nossa perna. Sobe. Aqui você ou segura atrás da coxa, atrás da panturrilha. E quem puder vai segurar lá no dedão. E aqui a gente vai respirando. Perceba que às vezes desequilibra um pouco, e é isso mesmo, respira profundo. Se você puder, fecha o olho, se concentra nesse alongamento lateral. Aqui a gente está com bastante suporte do chão, vem respirando profundo. Inspira. Exala, mais uma respiração. Inspira. Exala. Só mais uma. E devagarinho a gente vem soltando a perna, flexiona o joelho direito e já vai virando de barriga para baixo. Perna direita vai ficar flexionada para a lateral. Traz as duas mãos aqui embaixo do peito. Tenta manter essa perna próxima a 90 graus, a perna direita e a perna esquerda está esticada. As duas mãos embaixo do peito. Inspirando, vem esticando os braços. Quem estiver sentindo a lombar demais, vai trazer só o antebraço no chão, não precisa subir tudo. Mais uma respiração. Vamos procurando o nosso pé esquerdo lá atrás, por cima do ombro esquerdo. Respira profundo, inspira. Exala. Mais uma respiração, inspira. Exala. Vamos voltando e agora por cima do ombro direito. Olha por cima do ombro direito e vem procurando o seu tornozelo direito. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Só mais uma. E olha para frente, flexiona os cotovelos, volta lá para o chão, estica a sua perna direita. Daqui a gente vai mobilizar um pouquinho mais a coluna, porque hoje a gente vai trabalhar um pouco mais de retroflexão. Quem tem problema na lombar, toma cuidado. Então vamos lá, mãos na lateral do peito, junta bem seus pés lá embaixo, começa a pressionar a sua pelvis lá embaixo no chão, começa a pressionar o pubis lá contra o chão, tá? E quando você começa a pressionar, é como se o seu peito ele ganha força para sair do chão, sem usar a força das mãos. Quando você ativou bem, ativa também as suas coxas e aí começa a esticar os braços para Bhujangasana na postura da cobra. Então a perna está ativa, os braços estão esticados, assim a gente protegeu nossa lombar. Inspirou aqui na exalação, senta lá atrás em cima dos calcanhares, Balasana. Vamos fazer isso agora como um flow, né? Uma sequência. Então a gente está sentado aqui atrás, os braços esticados, olha para esse espaço entre as mãos, inspirou. Na exalação, mergulha nesse espaço entre as mãos, chega lá na frente. E aí, devagarinho, ativando a pelvis lá no chão, sobe, estica os braços. Bhujangasana, cobra. Exalou, Balasana, senta lá atrás em cima dos calcanhares. Olha para esse espaço entre as mãos. Inspirando, vem mergulhando aqui na frente. Já estica os braços, abre o peito. Exalou, se empurra lá para trás e senta nos calcanhares. Olha para esse espaço entre as mãos, inspirou, mergulha, abre o peito, estica os braços, roda os ombros para trás, pescoço comprido, exalou, vai lá para trás, senta nos calcanhares. Olha para esse espaço entre as mãos, inspirou, mergulha lá na frente, estica os braços, roda os ombros. E agora flexiona os cotovelos e volta lá para o chão de barriga para baixo. Apoia o seu queixo lá no chão. E aqui você vai flexionar a perna direita, flexiona a perna direita e você vai tentar pegar o tornozelo direito lá atrás com a sua mão direita, tá? A gente está de barriga para baixo, respira profundo.
Traz o seu braço esquerdo aqui à frente, como se você quisesse voar. O braço esquerdo está lá para frente, para cima. E está segurando o tornozelo direito lá atrás. E aí, se você puder, vai respirar e o pé puxa a mão puxa o pé, você vai tirar o peito do chão, respira. A gente está fazendo Natarajasana, que é o Shiva dançarino, só que no chão. Mais uma respiração, depois a gente vai fazer lá em cima no ar. Mais uma e desce, relaxa. Solta lá embaixo. Solta o pé. E estica o braço direito para frente, volta com o braço esquerdo lá para trás. Palma da mão direita tá lá para frente. E aí você vai flexionar a sua perna esquerda, com a mão esquerda vai tentar segurar o tornozelo ou o pé esquerdo. Já percebe se existe alguma diferença entre um lado e o outro. Devagarinho a gente vai começar a inspirar e vai deixar o pé puxar a mão puxa o pé e o braço direito aqui para frente, respira profundo. O peito vai sair levemente do chão, mais uma respiração. E solta, volta, relaxa. Pode deixar os dois braços para frente, apoie sua testa lá no chão. E percebe as sensações aqui dos seus ombros. Mais uma respiração. Inspira. Exala, só mais uma. Devagarinho, vem trazendo as mãos na lateral do peito. Se empurra lá para trás, senta em cima dos calcanhares. E compensa um pouquinho. Solta a cabeça, respira profundo. Inspira. Exala. Mais uma respiração aqui. Devagarinho vamos passando para 4 apoios. As mãos alinhadas embaixo dos ombros, joelhos à distância dos quadris. Ativa a pontinha dos pés, inspirou. Na exalação, cachorro olhando para baixo. E aqui se empurra lá para trás, sempre lembrando, para quem tiver dificuldade de fazer o cachorro olhando para baixo, por questão de mobilidade ou lesão nos punhos, procura um móvel mais alto, uma cadeira, um sofá, e aí se apoia, alongando a posterior. Mas para quem puder, vem comigo aqui no cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Pedala, estica uma perna, depois a outra, vamos criar alongamento nessa posterior. Respira profundo. E aí, quando você vai parando esse movimento aqui, eu vou pedir para você, inicialmente, flexionar os joelhos, para que você possa dar prioridade para o alongamento da coluna. Empurra o chão com as mãos, empurrando suas costas lá para trás. Respira profundo. Inspira. Exala, mais uma respiração. Se você sentir conforto, você vai esticar a perna, senão você continua aí com o joelho flexionado. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Só mais uma. Deixa a sua cabeça pendurada, solta a língua dentro da boca. Distribui bem o peso ao longo das mãos. Essa é uma das posturas que a gente mais usa como transição, mas é uma postura bem completa em si. Então, respira aqui um pouquinho. Se ela está muito desconfortável, procura uma variação mais suave para você, seja apoiada em algum móvel ou com um bloquinho embaixo das mãos. Mais uma respiração. Inspira, leva a sua perna direita. Cachorro olhando para baixo, perna direita ativa lá em cima. Respira, mais uma. Inspirou na exalação, o joelho direito vai se aproximar da testa. Arredonda as costas, leva o peso mais à frente. Apoiado bem mais nos braços, mais uma respiração. Inspira, volta, pé direito lá atrás e lá em cima. Cachorro olhando para baixo. Só mais uma. Desce a perna direita. Eu sei que a gente está aqui há bastante tempo, é só mais um, o outro lado. Inspira, leva a perna esquerda, cachorro olhando para baixo, perna esquerda ativa. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Inspirou na exalação, joelho esquerdo aproxima da testa, arredonda as costas. Traz o peso mais à frente. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Inspira, volta, perna esquerda lá atrás, lá em cima. Cachorro olhando para baixo, perna esquerda ativa. Inspirou e na exalação já traz esse pé esquerdo aqui na frente, entre as duas mãos. Vem para o corredor e traz o pé direito ao lado. Uttanasana. Um pé ao lado do outro. Vem soltando a cabeça, soltando o tronco. Vem respirando profundo. Tronco flexionado à frente, os braços soltos.
A língua também solta, leva o peso em direção à pontinha dos dedos. Mais uma respiração aqui, inspira. Exala. Como a gente fez lá no início da prática, entrelaça os dedos lá atrás das costas e vem abrindo o peito, solta a cabeça. Respira profundo. Inspira. Exala, mais uma. Devagarinho vem soltando as mãos lá atrás das costas. Deixa o tronco pendurado. Flexiona levemente os joelhos, principalmente para quem tem questão na lombar. Flexiona bem o joelho, deixa a cabeça pendurada. Mais uma respiração. E a gente vem desenrolando, vem subindo. Vértebra por vértebra, sobe. Leva as duas mãos lá em cima, une elas em prece. Os braços passam levemente atrás das orelhas, abre o alto do peito, respira aqui um pouquinho. E Samasthiti, mãos unidas no centro do peito. Se percebe aqui, um pé ao lado do outro, se puder, deixa os pés bem coladinhos, o peito aberto, os olhos fechados, respira profundo. Mais uma respiração. Vamos para a nossa sequência, solta os braços, inspira, leva as duas mãos lá em cima, une elas em prece. Uma leve retroflexão, abre o peito, exalou, Uttanasana, flexiona o tronco, leva as duas mãos lá no chão. Um passo grande com o pé direito lá atrás, vai para o corredor. Inspira, leva o tronco, as duas mãos foram lá em cima. Guerreiro 1, vira, Vajrasana 1. Respira profundo. E aqui você tenta, como se você fechasse um zíper, desempina o bumbum. Isso. Ativa bem, eleva os braços, mais uma respiração. Inspira. Exala. E aqui eu vou pedir de vocês um pouquinho mais de equilíbrio. Ó, os braços vão ao longo do corpo aqui e o tronco vem à frente. Como se você fosse voar. A nossa sequência em pé é curtinha hoje, então só mais um pouquinho de força. Vamos lá. E aqui a gente vai dar um impulso para frente e vai trabalhar o equilíbrio, tá? Vamos dar um impulso lá para frente, flexiona a perna direita, eleva os braços e flexiona a perna direita à frente. Mais uma respiração. Daqui, ó, você vai trazer a sua mão esquerda na cintura. A mão direita vai pegar lá atrás o tornozelo direito. E aí você vai tentar, ó, segurar esse tornozelo aqui. E o braço esquerdo vem à frente. Aquilo que a gente fez antes lá do chão. Natarajasa. O Shiva dançarino. Respira. Pé puxa a mão puxa o pé. Mais uma. Se precisar, usa o apoio de um móvel. Eleva o tronco. Flexiona a perna, eleva o braço. Mais uma respiração. Solta esse pé. Eleva os dois braços e, se possível, estica a perna direita. Vai mais alto que der à frente. Mais uma. E devagarinho, passo grande com o pé direito lá atrás, corredor. Eleva o tronco, os dois braços foram lá em cima. Leva as duas mãos lá no chão. Pé esquerdo foi lá atrás, prancha. Inspirou na exalação, chaturanga, desce soltando o ar na flexão. Inspira, vem esticando os braços, roda os ombros lá para trás. Exalou, balasana, senta lá nos calcanhares e solta a cabeça. Respira profundo. Só falta mais o outro lado. Vem ganhando espaço. Inspira. Exala, mais uma respiração aí. Inspira. Exala. Devagarinho, os braços vão ficar esticados à frente. Você vai elevar sua cabeça, olha para esse espaço entre as mãos. Vamos mergulhar. Inspirou na exalação, mergulha lá na frente. Mergulha. Vem esticando os braços, roda os ombros lá para trás. Cobra, Bhujangasana. Exalou, cachorro olhando para baixo. Ativa a pontinha dos pés, se empurra lá para trás. Dá um passinho, faz esse ajuste e encontra o seu cachorro. Respira profundo, inspira. Exala. Eu acho que em nível de desafio, essa é a prática que está um pouco mais desafiadora, mas a gente está trabalhando confiança, aceitação. E aceitar as nossas limitações faz parte do processo. Mais uma respiração. Inspira, leva a perna direita. Cachorro olhando para baixo, perna direita ativa. Pé direito vai lá na frente, entre as duas mãos, corredor. Pé esquerdo acompanha. Um pé ao lado do outro, tronco flexionado à frente, solta a cabeça. Inspirando, vem desenrolando, vem subindo, vértebra por vértebra. Leva as duas mãos lá em cima, une elas em prece, já faz uma leve retroflexão.
Abre o peito. Exalou, Uttanasana. Já flexiona o tronco à frente e vamos lá para baixo. Já estamos indo para a nossa última sequência. Passo grande com o pé esquerdo lá atrás. Corredor. Inspira, leva o tronco, as duas mãos foram lá em cima. Guerreiro 1, vira Virabhadrasana 1. Sustenta aqui no guerreiro. Lembra, tenta fechar esse zíper, desempinando o bumbum. Os braços estão ativos lá em cima. Respira profundo. Inspira. Exala mais uma. Vamos lá, flexiona o tronco um pouquinho à frente, os braços vão ao longo do corpo, como se você quisesse voar. Vai respirar profundo, sustenta, a perna da frente está firme. A de trás é muito mais um equilíbrio, mas se você puder, alonga bem, tentando levar o calcanhar mais próximo do chão para alongar a posterior. Vamos dar um impulsinho lá para frente, e aí a gente vai elevar o tronco e já flexionar a perna esquerda, eleva os braços. Vai respirando profundo, inspira. Exala. Vem trazendo a sua mão direita na cintura. A mão esquerda vai tentar pegar o tornozelo aqui atrás. Isso. E a partir daqui, a gente vai começar a flexionar o tronco à frente. Braço direito vem à frente para onde a gente quer ir. E o pé puxa a mão. Natarajasana, o Shiva dançarino. Tenta manter seu joelho esquerdo apontado para baixo, joelho flexionado. Mais uma respiração. Se alguém precisar, usa a mão direita como apoio em algum móvel. Inspirando, vem retornando, eleva o braço direito. E aí solta a perna e já passa ela à frente. Eleva os dois braços, perna esquerda esticada à frente. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Daqui, vamos dar um passo grande com o pé esquerdo lá atrás. Eleva o tronco, as duas mãos foram lá em cima. Guerreiro 1. Inspirou na exalação, leva as duas mãos no chão. Pé direito foi lá atrás, prancha. Inspirou na exalação, chaturanga. Cotovelos lá para trás. Inspira, vem esticando os braços, roda os ombros lá para trás. Exalou, balasana. Senta em cima dos calcanhares, solta a cabeça e vem respirando profundo. Inspira. Exala. Vem se dando essa chance, vem respirando, vem ganhando espaço. Vem desacelerando. Inspira. Exala mais uma. Devagarinho, vem elevando o tronco. Vamos passar as pernas à frente. E a gente senta. Pernas esticadas. Afasta a sua massa glútea lá embaixo. Junta bem as duas pernas, pontinha do pé lá para cima. Inspira, eleva o tronco e as duas mãos foram lá para cima. Dandasana é a postura do bastão. Essa postura aqui é relativamente simples, mas demanda bastante energia. Então tenta não arredondar muito as costas. Respire e cresce. Imagina que alguém está puxando teus braços lá para cima. Alonga a coluna. Os pés também estão bem ativos. Mais uma respiração. Ativa as coxas. Inspira. Exala. E devagarinho a gente vai flexionar o tronco à frente em Paschimottanasana. Vem soltando a postura da pinça. E aqui você vai segurar na canela, tornozelo ou lá no pé. Solta a cabeça. Vem respirando profundo. Inspira. Exala. A língua solta dentro da boca. Vem ganhando espaço. Inspira. Exala. Só mais uma. E aí, devagarinho, se vem voltando. E aqui, eu vou sugerir para você que se você tiver como fazer isso hoje, eu vou puxar aqui um móvel só para vocês enxergarem. A gente vai para o nosso Shavasana, só que eu vou pedir para que hoje vocês mantenham as pernas, ó, como se fosse em cima de uma cadeira, em cima de um móvel. Você vai deixar aqui a perna flexionada, mas de forma que ela fique relaxada o suficiente para que você consiga deixá-la bem apoiada e relaxada. Então aqui a minha tá meio torta, eu não vou conseguir manter aqui. Mas você vai encontrar se tiver algum móvel, se não, você simplesmente vai deitar no chão, que nem o Shavasana tradicional. Aqui a gente vai fazer essa variação onde a gente
Inverte um pouquinho mais o fluxo sanguíneo, isso ajuda um pouco mais o corpo a relaxar de forma mais profunda. Então, você vai procurando essa postura. Verifica se você precisa chegar mais perto ou mais longe do móvel para que você possa deixar a perna bem relaxada, sem ter que fazer força alguma. Solta os braços aqui na lateral ou, se quiser, entrelaça as mãos lá atrás da cabeça. Como você quiser. Hoje é um pouquinho diferente. Então faz uma respiração bem grande, enche bem o peito. E aí solta o ar pela boca. Mais uma respiração. E que a gente vem convidando o corpo a se entregar, a soltar. Começa, já que a gente está com as pernas apoiadas mais alto, vai começando a deixar a perna o mais relaxada possível. Vai tentando perceber essa leveza das pernas, dos pés. Vai deixando seus pés bem soltos. Permite que as suas panturrilhas e canelas se relaxem. Relaxe suas coxas. Permite que a região pélvica se solte. Derreta em direção ao chão, deixando a sua lombar solta. Vai soltando as suas costelas e o peso da coluna. Permita com que o seu peito se relaxe, se solte. Os braços pesam e qualquer tensão é dissolvida, dissipada. A sua língua se solta dentro da boca, não ficando apertada no céu da boca, nem dura contra os dentes, deixa ela bem relaxada. Permite que a sua mandíbula também se solte e a sua expressão facial se suavize. E respirando de forma gentil e se entregue.
Bem devagarinho, aprofundando a sua respiração. Vem voltando a fazer pequenos movimentos, se espreguiçando. E aí, como a gente estava com a perna elevada, vira um pouquinho de lado e se acolhe hoje um pouquinho mais de tempo nessa postura fetal, de lado, abraçando os joelhos. Deixa seu corpo solto aí no chão, percebendo, sentindo esse corpo. E no seu tempo, com o auxílio das mãos, vai voltando a sentar. Encontra mais uma vez essa postura com a coluna ereta, as mãos pousadas ou sobre as pernas ou uma sobre a outra. E aí vem fechando os olhos. Percebe a diferença das sensações. Hoje, como a gente deixou as pernas mais altas, talvez a sensação na sua cabeça seja um pouquinho diferente. Então observa, percebe. Lembra que aqui eu posso te sugerir um monte de coisas, mas seu corpo é único. Percebe como ele recebeu a prática de hoje. Percebe o quanto você aceita o imprevisto, aquilo que sai dos seus planos. E a partir da tua respiração, vai levando a tua atenção lá no centro do teu peito. Com os olhos fechados, vai imaginando que um grande portal se abre na região do seu peito. Vai passando esse portal, e aí você visualiza um grande rio. Vai se aproximando desse rio. E com uma atitude de humildade, entendendo que você desconhece o caminho do rio, mas que você confia no fluxo, vai se deitando nesse rio e começando a flutuar nele. Se visualiza descendo, começando a descer o rio, flutuando nesse rio. Percebe que existem curvas, em alguns momentos podem existir pedras. Percebe que você pode se manter atenta para direcionar um pouquinho, se você precisa ir um pouco mais para um lado ou para o outro. Mas percebe que o caminho pelo qual esse rio vai passar, você não controla. Que a única coisa que você pode fazer é se manter atenta, se manter flexível, se manter flutuando. Vai percebendo que nessa jornada da vida, o mais importante é só viver cada momento, porque você não controla para onde esse rio vai. Só a sua atitude perante as curvas e meandros dele. Devagarinho, a partir desse rio, você vai chegando num local, vai se aproximando
de um banco de terra ou de areia, como fizer mais sentido para você. Vai saindo desse rio, vai começando a caminhar de novo e visualiza um outro portal. A partir desse portal, você atravessa e volta a sentir o seu corpo, volta a perceber aqui e agora, e já vem unindo as suas mãos em prece lá no centro do peito, como um gesto de gratidão. Vem mentalizando aqui o seu Sankalpa, essa intenção, esse direcionamento que você quer para o seu dia. Talvez uma virtude, talvez uma sensação, uma memória que você quer guardar como um norte para o que você quer viver. E aí, para encerrar a nossa prática, vamos entoar juntas o mantra Om e o mantra Shanti e o mantra da paz. Então, inspira. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Vem flexionando a sua cabeça em direção ao pontinho dos dedos e vem deixando aqui seus agradecimentos. Muito obrigada. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu só parar a gravação para ver se tem alguém aí que quer falar alguma coisa.